Fala, Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro nessa sexta-feira, 13 de setembro. Tudo pronto para o confronto entre Botafogo e Corinthians pela 26ª rodada do Brasileirão. Jogo importante porque, naturalmente, o Botafogo precisa fazer o dever de casa para poder seguir na ponta da tabela. E agora vai ser assim, rodada após rodada, a gente precisa dos 3 pontos, mais 3, mais 3. Porque dessa maneira ninguém vai conseguir superar o Botafogo na liderança do campeonato. Claro que do outro lado tem um time que está animado, conseguiu a classificação para a semifinal da Copa do Brasil, reverteu um resultado que era complicado diante da equipe do Juventude, fez o 3-1 que garantiu a classificação aos 52 do segundo tempo. E é claro, óbvio, quando você consegue uma classificação dessa maneira, isso dá aquela injeção de ânimo, isso muda o ambiente, faz o ambiente ficar mais positivo. O Corinthians, é bem verdade, ele veio conseguindo construir boas situações de gol, mas não estava conseguindo converter. E fora de casa, é o pior visitante do Brasileirão. 1 vitória, 3 empates, 6 pontos conquistados apenas, 9 derrotas longe dos seus domínios, 5 gols marcados, 19 gols sofridos. O Botafogo, por sua vez, é uma das melhores equipes jogando em casa no campeonato. Vencendo o Corinthians, chega a 31 pontos conquistados no Newton Santos, com 10 vitórias, 1 empate e apenas 2 derrotas. Isso, claro, considerando vitória para cima do Timão. Naturalmente, para vencer, o Botafogo vai ter que jogar futebol. E o Arthur Jorge, que com toda certeza já sabe o time que ele vai escalar, muito embora não esteja na beira do gramado, porque ele está suspenso, o Botafogo vai ser comandado pelos seus auxiliares. Com toda certeza, a equipe que for a campo vai estar muito preparada. Eu estou confiante, porque um dos pontos aí que a gente tem que destacar a respeito da equipe do Botafogo quando tem um tempo de preparação mais adequado é que o time volta com muita intensidade. Foi assim diante do Fluminense, foi assim diante do Palmeiras e do Fortaleza, no último jogo antes dessa pausa para a data FIFA. E acredito vai ser assim diante do Corinthians. Corinthians que está com uma série de desfalques, não tem o Félix Torres, não tem o Kaká, não tem o Charles. Isso só para falar ali de jogadores do sistema defensivo, né? Jogadores que ajudam a conter o ataque adversário. O Botafogo, claro, tem muito poder ofensivo, é uma equipe que vai fazendo gol atrás de gol. O melhor ataque do campeonato. Acredito que, uma vez mais, veremos o Botafogo fazer pelo menos 1, 2 gols. É o que a gente tem se acostumado até então, não é verdade? Vale destacar, Fogão, como que tá a perspectiva do lado de lá. Eu estava assistindo a live do canal Meu Timão para saber como é que eles estão enxergando esse confronto e a expectativa deles é que o Corinthians possa vir ao Rio de Janeiro para jogar mais recuado, tentando explorar os erros do Botafogo. Erros esses que o Botafogo não concedeu contra a equipe do Fortaleza, por exemplo. O Fortaleza também veio com essa ideia de ficar mais recuado, tentar uma transição, mas o Botafogo foi perfeito naquele dia. E se voltarmos a repetir um desempenho, uma performance como essa, claro que a gente se aproxima da vitória. Inclusive, o canal Meu Timão, lá nos comentários que realizou, lembrou do jogo contra o Cruzeiro no Newton Santos, onde o Botafogo saiu derrotado por 3-0, tivemos as nossas oportunidades, mas a equipe celeste realmente foi muito bem naquele dia, conseguindo converter nas vezes que chegou ali na nossa grande área. E a gente, claro, não pode deixar isso acontecer novamente. Estou confiante para uma vitória e a gente vai em busca desse resultado sem sombra de dúvida. Agora, Fogão, mudando a competição, falando de Copa Libertadores, vamos trazer aqui uma declaração do Calleri, na verdade 2 declarações do Calleri, centroavante do São Paulo, muito bom jogador. O São Paulo que foi eliminado da Copa do Brasil, diferente do Corinthians que classificou, o São Paulo ficou pelo caminho, sendo eliminado pelo Atlético Mineiro. Havia sido derrotado em casa no Morumbi por 1-0 e a expectativa é que jogando na Arena MRV pudesse partir para o ataque, tentar de fato reverter o cenário. Mas fez uma partida muito ruim. E diferente da confiança demonstrada pelos youtubers do Corinthians, no caso do São Paulo, eu pude acompanhar ali o que estava sendo falado em 4 canais diferentes. E meio que existe um pensamento único nesse momento, dizendo que se o São Paulo entrar com a mesma escalação que o Zubeldia colocou contra o Atlético Mineiro, o São Paulo corre sério risco de ser derrotado no Rio de Janeiro e depois lá no Morumbi. Se liga só no que o Calleri falou aqui depois dessa eliminação para o Atlético Mineiro. Abre aspas. O jogo do Botafogo passa a ser fundamental para nós. Se a gente passa, vai ser um bom ano. Se não passa, a temporada termina. Temos que fazer um jogo perfeito. A gente tem que ter alguma coisa a mais para chegar. Eu tenho que melhorar, o time tem que melhorar. E aí ele segue. São jogos diferentes. O Botafogo é um time que ataca muito, que tem 3 ou 4 atacantes que fazem diferença. Tem um dos melhores extremos, o Luiz Henrique, que chegou à seleção. A gente tem que fazer um jogo bem inteligente, fazer um bom jogo no Rio e tentar definir em casa.
voltar a ser forte no Morumbi, tentar melhorar o nosso comportamento, ver os erros que estamos tendo e tentar melhorar. Vale destacar que a equipe do São Paulo, fora de casa, ela tem jogado de uma maneira muito... vou tentar pelo menos um empatezinho aqui. O que eu quero dizer com isso? Contra o Nacional do Uruguai, na Copa Libertadores, o São Paulo teve 65% de posse de bola, só que apenas 2 finalizações. Uma equipe que tem muita posse de bola, mas só 2 finalizações, é um arame liso do caramba, né? Para não falar outra coisa aqui. É um verdadeiro arame liso. Cerca, mas não consegue arrumar absolutamente nada. O Nacional, mesmo com 35% de posse de bola, naquele dia, conseguiu 14 finalizações. Não fez o gol, é verdade. Acabou sendo penalizado depois, sendo derrotado na cidade de São Paulo. Mas é aquilo, São Paulo fora de casa não quis buscar o resultado. E muito disso se explica por conta da maneira como o Zubeldia tem montado a equipe do São Paulo. O Luciano, por exemplo, está fazendo uma função parecido com um 10. Digo parecido porque ele não está conseguindo desempenhar bem essa função. O Lucas Moura, segundo os torcedores do São Paulo, está jogando fora da posição real dele e também não vem tendo uma boa performance. O próprio Calleri, diante do Atlético Mineiro, não conseguiu acertar absolutamente nada. O jogo Atlético Mineiro e São Paulo, inclusive, foi feio pra caramba, né? Os próprios torcedores de Galo e São Paulo podem confirmar isso. Inclusive, vale destacar que um dos youtubers do São Paulo que eu pude acompanhar, né, depois desse jogo aí, ele disse o seguinte: o time do Botafogo é 100 vezes melhor do que o time do Atlético Mineiro. E o São Paulo já foi eliminado na Copa do Brasil pelo Galo. O Galo que não faz uma grande temporada, muito aquém daquilo que era a expectativa. O São Paulo, nesse momento, é o 6º colocado no Campeonato Brasileiro e nesse fim de semana vai jogar contra o Cruzeiro no Mineirão. Vale a pena a gente ficar de olho nesse confronto. Vai acontecer domingo, 18h30, enquanto o Botafogo enfrenta o Corinthians no sábado, 9 da noite. Então a gente vai ter um tempinho a mais de descanso, algumas horas ali. E, naturalmente, a gente tem que observar qual vai ser a postura do São Paulo jogando fora de casa contra o 5º colocado. É um jogo interessante para a gente realmente acompanhar, porque a postura, a estratégia que o Zubeldinha vem utilizando fora de casa não está agradando os torcedores do lado de lá. Mas pode ser muito bom para os torcedores do lado de cá, para nós botafoguenses. E eu espero de verdade que seja. Mais um jogo de cada vez, né, Fogão? Primeiro a gente precisa vencer o Corinthians nesse sábado e depois a gente passa a pensar no São Paulo. Os 3 pontos diante do Corinthians são fundamentais na nossa caminhada, até porque, vale lembrar, enquanto o Atlético Paranaense recebe o Fortaleza, o Palmeiras recebe a equipe do Criciúma. O Palmeiras deve vencer, tô acreditando que o Fortaleza acaba deixando o ponto pelo caminho, então o Botafogo precisa fazer a sua parte, precisa fazer o dever de casa. Último ponto que eu quero destacar aqui é a provável escalação do Botafogo. A gente tem o seguinte 11 inicial que, de repente, pode começar esse confronto. Não existe uma certeza absoluta, tá? Porque, naturalmente, só quem sabe o time que vai escalar é o Arthur Jorge e os seus auxiliares. Mas, segundo o Fogão Net, né, informação que veio do GE, o 11 inicial pode ser o seguinte: John, Vitinho ou Matheus Ponte, Bastos, Barbosa, Alex Telles ou Marçal, Danilo Barbosa ou Alan e Marlon Freitas, Thiago Almada, Luiz Henrique, fazendo ali, né, meia direita, meia esquerda, Igor Jesus e Savarino lá no comando de ataque, né, o Savarino como um segundo atacante e flutuando, conforme o Savarino vem jogando. Vale destacar que também existe a possibilidade do Adrielson começar jogando. Ele também foi testado, tá, no time titular. Então, vamos ver. A gente pode ter uma linha defensiva modificada para esse confronto. O Arthur Jorge sabe o que está fazendo e a gente tem muita qualidade. Então, sinceramente, eu não preciso ficar aqui preocupado, porque o time que entrar em campo vai ser muito bom tecnicamente. Quanto a isso, eu não tenho a menor sombra de dúvida. E você, Fogão? Confia na vitória? Confia nos 3 pontos? Vamos em busca desse resultado. É ou não é verdade? Por hora é só, tô indo nessa. Amanhã eu tô de volta, hein? Um grande abraço, uma ótima sexta. Fui! Valeu!